Olá, minhas amigas, tudo bem? Hoje eu quero conversar com você a respeito de autismo. Nós estamos no mês de abril, é um mês que se comemora a conscientização sobre o autismo. No dia 2 nós comemoramos essa conscientização, né? É um dia oficial. Mas o mês de abril ele é um mês alusivo a eventos e palestras para a promoção da informação a respeito do autismo. Então eu sou mãe de um autista, tia de um autista, e eu decidi fazer esse vídeo porque ainda, mesmo que nós vivamos no meio de muita informação, ainda tem pessoas que desconhecem essa condição, que tem algumas pessoas que vivem com ela. O autismo não é uma doença, ele é uma condição neurológica. Por que não é doença? Porque a doença é aquilo que tem tratamento, ou não tem tratamento e leva à morte. E o autismo, ele não tem cura para a medicina, mas também não leva a pessoa à morte. Então, ele é uma condição neurológica. Não vai morrer de autismo, mas vai viver com ela. E então, como é que se descobriu essa condição? Existem dois nomes que são bem famosos a respeito do autismo, que um é o Leo Kanner. Ele estudou, fez pesquisa com 11 crianças e ele descobriu então que essas 11 crianças tinham em comum a questão do isolamento social e uma ansiedade obsessiva pela preservação da rotina. E aí então, no ano seguinte, isso foi em 1943, 1944, Hans Asperger ele também fez estudos e ampliou mais os estudos de Leo Kanner. E aí, então, ele investigou não só a questão do isolamento social, mas a questão das estereotipias e a questão da rotina. E aí foi cientificando os estudos até que hoje nós temos uma gama de estudos sobre o autismo e podemos, então, acessar na internet e ter muitas informações a respeito disso. O autismo, por ser uma condição neurológica, falando assim, uma linguagem bem popular, para que as pessoas entendam, quando eu explico isso. É uma falha no desenvolvimento da comunicação. Então, só para você entender de uma forma bem simples, tudo que é relativo à comunicação, o autista ele tem essa dificuldade. Como é que nós nos comunicamos? Nós nos comunicamos com as palavras, verbalmente, nos comunicamos com os olhos, olhar, e nós nos comunicamos com o tato, que é o toque, né? Então, alguns autistas não são verbais, eles começam a crescer, tem uma dificuldade de falar, tem crianças que vão falar bem mais tarde, tem os autistas verbais, que eles falam desde pequeno. Exemplo, meu sobrinho, ele é um autista verbal, ele desde criança, ele começou a falar bem cedo, ele fala perfeitamente bem. O meu filho, ele já não é verbal, agora começou a falar as palavras, mas ele não é verbal. Na questão da visão, o autista ele não consegue ter contato visual fixo. Ele olha e desvia, ele olha e desvia, porque isso é muito pesado, cansativo, causa estresse para o autista. Então ele não consegue encarar as pessoas como a gente fica falando com a pessoa e olhando diretamente nos olhos da pessoa, ou então fica estudando as expressões faciais. O autista ele não consegue ter isso, a não ser, claro, que com terapias, auxílio de especialistas, isso vai diminuindo. Outra coisa que o autista também não gosta é do toque físico. Então a gente fala com as mãos, né? Quando a gente passa a mão no cabelo de uma pessoa, a gente está falando que a gente tem carinho pelaquela pessoa, a gente toca na pessoa, está querendo dizer alguma coisa com o toque. O autista, ele não gosta de toque físico, né? Tem uns que isso é mais apurado e outros menos, mas o certo é que a informação faz com que a gente não erre com essas pessoas, né? Eles não gostam de toque físico, a não ser que sejam pessoas muito próximas da família, os pais, que aí eles não têm esse problema porque eles são tocados pelos pais desde criança, mas eles também não são muito. Tem autista que mesmo com os pais eles não são muito do toque. Então, para você entender, os autistas eles têm essa dificuldade verbal, os que não são verbais. E assim, quando eles começam a falar, o autista ele não tem assim um vocabulário muito sofisticado, eles não falam gírias porque eles não entendem. Então o autista ele tem essa dificuldade, ele não entende gíria, ele não entende
ironia, ele não entende sutileza, ele não entende metáfora, sentido figurado em frases, ele não entende piada, porque o autista ele entende tudo no concreto. O que você disser, ele vai entender ao pé da letra. Vou te dar um exemplo. Teve um dia que meu sobrinho, minha irmã mais nova, cuidava dele e preparava ele para ir para a escola, porque a mãe dele trabalhava. Então a minha irmã preparou o almoço, ele tomou banho, se arrumou, sentou na mesa para almoçar, ela deu o prato para ele e o copo de suco do lado. E aí ele disse, esse suco é para mim? E ela disse, não, é para mim. E ele não tomou o suco. Quando ele levantou da mesa, ela disse, tu não tomou o suco? Não, tu disse que é para ti. O autista, ele entende no pé da letra. Então, nós temos que ter cuidado quando nós conversamos, porque também existem muitos adultos autistas. Inclusive, muitas pessoas estão recebendo o diagnóstico depois de adultos, e aí esse diagnóstico faz toda a diferença na vida da pessoa, e ela começa a entender muitas coisas que ela não compreendia do mundo no qual ela está inserida. Então, o autista, ele tem essa dificuldade, a não ser que você se proponha a contar uma piada e explicar para o autista o que é aquela piada. Mas eles de imediato não vão entender. E se eles acharem que aquela conversa é ruim, eles não vão querer se relacionar com você, não vão querer mais conversar, vão sair de perto, porque eles não compreendem. Agora, não significa que o autista não tem sentimento. O autista tem sentimento. Ele sente afeto, ele sente tristeza, ele sente raiva, ele sente revolta, ele se magoa também, se frustra. Então, nós temos que ter esse cuidado. É uma condição, a gente tem que respeitar essa condição. Os traços do autismo principais é essa. Depois vem outras, como as estereotipias. Estereotipias, o que são? São movimentos repetitivos que a pessoa faz, ou que a criança faz, o adolescente ou o adulto. Então, pode fazer um tique com as mãos, pode ficar mexendo no cabelo, no nariz, né? Tem crianças que ficam assim, né, para frente e para trás. Tem vários tipos de estereotipia. Tem o meu filho, por exemplo, ele tem uma estereotipia que se ele está num lugar que tem espaço, ele corre muito. E ele geralmente corre em linha reta, ele vai lá e vem cá, vai lá e vem cá. E isso é meio complicado assim quando a gente vai sair, porque ele quer correr. Também o autista não costuma apontar. A criança que tem autismo, ela tem uma dificuldade de expressar o que ela quer, e às vezes isso causa uma frustração que aí faz com que a criança entre em crise. Ela não consegue dizer eu quero aquele brinquedo, ela aponta aquele brinquedo. Isso é difícil para ela. Uma outra coisa também é a questão do isolamento social. A criança autista, ela brinca sozinha, né? E ela não tem dificuldades de brincar sozinha. Ela cria seus brinquedos, ela cria as suas brincadeiras, mas ela também tem uma dificuldade de brincar com outras crianças. Mesmo que as outras crianças solicitem ela, chamem ela para brincadeira, ela tem essa dificuldade de responder aos estímulos da brincadeira com outras crianças. Criança autista também não consegue fantasiar. Está dentro daquilo que eu falei sobre o concreto. Essas brincadeiras que as crianças fazem de pegar o telefone, papai, mamãe, tá vindo, vem para casa, né? Ou então brinca de se esconder, cadê a criança e se esconde? Eles não conseguem fazer isso. O meu filho não tem jeito, ele não brinca disso. Também tem criança autista que tem muita dificuldade de se adaptar à mudança de rotina, né? Eu fiquei sabendo de crianças que a mãe levava pela escola pelo mesmo caminho, e quando a mãe um dia trocou a rua, a criança entrou em crise, porque ela memorizou aquele caminho e ela precisa caminhar pelaquele caminho. Então, isso a gente tem que ter um cuidado. E tem uma outra questão que o autista tem, que é a questão das sensibilidades. Então, tem criança que tem sensibilidade ao som. Né? O meu sobrinho, hoje ele é adolescente, mas por muito tempo, assim, quando ele era criança, ele não entrava em festa de criança. Aniversário, ele via os balões e o som, ele trancava na porta, e já teve questões assim de a gente ter que voltar para casa porque ele não queria entrar na festa. Ele tinha pavor de festa de criança. E claro, naquela época ele estava ainda sendo investigado, o que ele tinha, e a gente não sabia o que era, porque depois se descobriu que ele tinha uma sensibilidade bastante grande ao som. E aí na igreja, até hoje ele já sabe lidar melhor com a situação, mas às vezes ele fica de cabeça baixa, e a gente pergunta que ele tem, o som está muito alto, mas o som não está alto, é porque ele tem essa hipersensibilidade. Para nós pode estar normal, mas para o ouvido dele está muito agressivo aquele som.
Tem crianças que têm sensibilidade a cores. Na clínica que meu filho ia ter atendimento com a TO, tinha um menino que subia no tatame e o tatame, por ser muito colorido, ele acabava fazendo xixi na roupa e ia até o número 2. Acabava sendo tão agressivo que ele não conseguia segurar as necessidades fisiológicas. E ele já tinha controle dos esfíncteres, então era uma coisa que era muito agressiva para ele. Também tem a questão da sensibilidade a texturas, e isso meu filho tem. Pessoas que têm essa sensibilidade, depende do tipo de tecido de roupa, eles não conseguem colocar. Eu já vi mães dizerem que acordaram na madrugada e tinham crianças que estavam dormindo no chão porque o piso é lisinho, e aí eles iam para o chão porque as roupas de cama, as cobertas, causa uma sensibilidade, uma irritação na criança. Estou ainda lendo o livro O Que Me Faz Pular, que é de um menino japonês que tem autismo, e ele escreveu que o jeans para ele é como se fosse uma lixa no corpo dele, porque ele tem essa sensibilidade. O meu filho tem sensibilidade a coisas gelatinosas. Ele não come pão com margarina, com manteiga, porque ele não gosta de se sujar. Ele não toma água em copo de plástico, ele encosta. Se ele sentiu a textura do objeto, ele não coloca na boca, ele toma água só em copo de vidro ou no bico da garrafinha. Quando ele era menor, dependendo do piso que ele ia, ele travava, ele não pisava em certos tipos de piso. Aí ele botava o pé assim, sentia e caminhava. Ele não gosta de massinha de modelar. E aí a fonoaudióloga, ela começou um trabalho com ele para medir as texturas. E aí ela mediu então que ele tinha muita sensibilidade à massinha de modelar. E um dia ela fez um exercício com bolas, assim, de botar as bolinhas na mão dele, umas bolinhas bem molengas, e ele quase vomitou. Mas ele ficou muito mal. E aí a gente vê o tamanho da sensibilidade. Aí foi se fazendo uma vez a cada semana e hoje já tá, ele não tem mais tanto problema de colocar, mas ele não gosta. Mas ele consegue já pegar uma bolinha assim molenga, uma massinha de modelar na mão, mas não é o forte dele. Outra coisa que o autista tem também é seletividade alimentar. Tem crianças que comem só arroz e feijão. Meu filho, por exemplo, come comida, ele come arroz, feijão, carninha picada, legumes junto, mas assim, ele não come bolo de aniversário, ele não toma nenhum tipo de suco, é só água, ele só come comida mesmo, e de doce que ele gosta é iogurte e bolacha. Mas assim, um docinho, gelatina agora ele tá começando a comer. Mas assim, ele não gosta de nada que criança gosta. Pirulito, bala, bombom, chocolate, sorvete, nada. Ele não pipoca, nada, ele não come nada dessas coisas. E graças a Deus não toma refrigerante. Não, já até ofereceram para ele e ele não aceitou. Isso é bom, né? Então, o autismo, só para você entender, ele tem 3 níveis, que é chamado de leve, moderado e severo, ou grau 1, grau 2, grau 3, nível 1, nível 2, nível 3. No nível 1, que é o leve, esse autista ele não precisa tanto de supervisão. Claro que a criança, quando está se desenvolvendo, qualquer criança precisa de supervisão, né? Precisa de alguém que ensine ela a fazer as coisas. No caso do autista, do adulto, por exemplo, ele vai precisar de uma supervisão pouca. Ele vai ter algumas dificuldades de planejamento, de organização, mas assim, ele vai conseguir se comunicar, ele vai conseguir perguntar, ele vai conseguir responder, ele vai conseguir, de certa forma, autogerenciar a sua vida. No nível 2, a pessoa precisa um pouco mais de supervisão, ela tem um pouquinho mais de dificuldade de se expressar, de falar também. E no nível 3, a pessoa vai precisar de supervisão total. Vai ter sempre que alguém estar junto, controlando, porque existe uma dependência, é uma pessoa mais dependente, a condição neurológica é um pouco mais severa, ela não vai conseguir se autogerenciar. Talvez precise de ajuda para tomar banho, para se vestir, para comer. A Bíblia diz que tudo é possível àquele que crê. Então, eu creio que com a ajuda de especialistas, a gente não pode descartar de forma alguma o trabalho, os estudos que os especialistas têm para nos auxiliar. Eles podem sim nos dar o caminho certo para que a criança venha se desenvolver. E nesse desenvolvimento, daqui a pouco ela nos surpreende. O meu filho me surpreende todos os dias. Ele não fala, ele está falando algumas palavras, mas ele canta.
Ele canta, ele acorda cantando, ele canta, ele expressa suas emoções. Então, às vezes a gente acha que as coisas são perdidas, mas não. Tem habilidades também no meio disso, tem inteligência no meio disso. E a gente tem que procurar, então, que as crianças vivam o melhor, né? Tenham os melhores atendimentos, e temos que buscar os direitos, porque o poder público tem que dar, isso está garantido em lei, para que os nossos filhos venham ter um desenvolvimento melhor. No próximo vídeo, eu quero convidar você para continuar comigo e eu vou gravar mais um vídeo a respeito de como eu descobri o autismo no meu filho e também como é que foi a questão do luto, de ter que desconstruir a imagem de um filho que eu esperava vir, né, totalmente típico, para uma criança neurotípica que eu recebi. Então eu quero que você deixe seu like, compartilhe esse vídeo para que pessoas venham também ter essas informações e se inscreva no canal se você não é inscrito para receber os próximos. Fico muito grata por você me assistir e vamos continuar na luta, porque os autistas precisam de nós e precisam de uma sociedade mais justa e que venha recebê-los de forma respeitosa. Um grande abraço, até a próxima!